duro, né? Ninguém gosta de ouvir a verdade incomoda, mas é a verdade que liberta. Provérbios 27 vai dizer: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Fiéis são a ferida daqueles que amam, do que o beijo daqueles que aborrecem. No livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34, vai dizer assim: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por causa do Evangelho, salvará-a. Portanto, que lucro tem o homem ganhar o mundo inteiro se perder a tua própria alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porquanto qualquer que está entre essa geração adúltera e perversa, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também dele eu se envergonharei no dia do juízo. O Filho do Homem, quando vier na sua glória e de seu Pai com os santos anjos. Quantas pessoas que ouvem a palavra de Deus hoje e despreza, ignora, zomba da palavra de Deus. Mas no dia do juízo, no dia da glória do Senhor, a Bíblia vai dizer que todo olho o verá e todo joelho se dobrará e todos vão confessar que Ele é o Cristo. A maioria dessas pessoas que estão aqui hoje, que têm zombado da palavra de Deus, nesse grande dia, vai implorar, pedir por misericórdia, mas não vai haver mais misericórdia. E a condenação será certa, porque desprezaram o Filho de Deus, ultrajaram o sangue da aliança que foi santificado. Infelizmente, quantas pessoas têm ignorado a palavra de Deus, têm desprezado a palavra do Senhor. Até mesmo na maioria das igrejas hoje, as pessoas têm pervertido o caminho do Senhor, têm profanado o nome de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, antes dele subir ao céu, ele deixou a mensagem para a igreja. E a mensagem de Jesus para a igreja antes de ir para o céu não era: ide por todo mundo e fazer discípulo. A mensagem de Jesus antes de ir para o céu para a igreja era: se arrependa, se arrependa, se arrependa. Foi isso que ele falou com a igreja de Éfeso. Ele falou: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e não suporta aqueles que são maus. E como têm provados o que dizem ser apóstolo e não são, e descobriste que eles são mentirosos, tem suportado pacientemente, trabalhado no meu nome e não desfaleceste. Mas entre tudo, eu tenho algo contra ti. Você deixou o meu primeiro amor. Lembra de onde caíste, te arrependa-te, senão eu virei rapidamente e removerei o meu candelabro. A igreja de Éfeso, ela não suportava os que eram maus. Elas provavam os que diziam ser apóstolos e não era, e descobria que eles eram mentirosos. Ela trabalhava incansavelmente na obra do Senhor. Mas mesmo com todos esses benefícios, essas evidências de uma igreja sadia e saudável, Jesus repreende ela e disse: você abandonou o primeiro amor. Arrependa-te e lembra de onde você caiu, senão você não vai ter mais parte comigo. Quantas pessoas que estão passando aqui hoje,
que frequenta uma igreja evangélica, que fala que crê em Deus, que é fiel no dízimo, que dá oferta, mas vive de maneira como se Deus nunca tivesse existido. Com a boca professa que conhece a Cristo, mas o coração está longe de Deus. Quantas pessoas que estão ouvindo aqui, que fala que Deus é santo, mas com a sua vida e suas práticas, com a sua conduta, vive pior do que um profano, pior do que um filho de demônio. Muitas pessoas hoje em dia acham que uma igreja, que ela abençoar, que ela está em fase de crescimento, é pela quantidade de gente que ela tem. Mas a salvação de Deus, ela nunca foi medida pelo volume de pessoa. Ela é medida pela transformação de caráter, pelo arrependimento, pela mudança de mente, pelo abandono de pecado. É essa maneira que evidencia o fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa que realmente se arrependeu e creu em Jesus Cristo. Mas a maioria das pessoas hoje fala que é evangélica, professa que é sua fé, fala que é católica, professa sua fé, mas vive pior do que um filho de demônio. Muitas pessoas têm se levantado contra a palavra de Deus. Alguns, porque pegam as falhas dos falsos pastores, pega os erros dos falsos pastores, que usam o nome de Deus para arrancar dinheiro do pobre, e acha que por isso ele pode levantar contra a palavra de Deus, mas mesmo assim vive no adultério, vive na fornicação, vive na cobiça, vive na prática de tudo, qualquer tipo de pecado, e acha que pode usar o fato do pastor enganador para se levantar contra a palavra de Deus. Amados, isso é muito sério. Aqui várias vezes Jesus fez menção nas escrituras de uma geração adúltera e perversa. E olhando para o cenário atual, não tem nada tão semelhante com essa geração adúltera e perversa, que ama mais o mundo do que a Deus, que ama mais suas vidas do que a Deus, que ama mais suas concupiscências do que a Deus, que ama mais o pecado do que a Deus, e mesmo assim professa sua fé, vai numa igreja, seja católica, seja evangélica, dá o dízimo, toma a hóstia e acha que está bem com Deus. Não se engana. O fato de você viver uma vida religiosa não significa que você tem seu nome escrito no livro da vida. A única maneira de uma pessoa encontrar com o nome escrito no livro da vida é pela renúncia de pecado, pelo abandono de pecado e crendo no sacrifício de Jesus Cristo. E essa é a mensagem que ele deixou para nós, para todos nós, incluindo eu e todos vocês. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Quando ele diz arrepende, é para arrepender de todas as suas práticas pecaminosas, abandonar a sua vida de pecado. Não adianta você falar, o pastor rouba o povo e pede o dízimo. Verdade, o falso pastor rouba o povo pedindo dízimo. Mas do que adianta você apontar o falso pastor se você vê uma novinha passando na rua, o seu olho volta a pular para fora? A Bíblia vai dizer que aquele que olha para uma mulher e cobiça ela, já adulterou em seus pensamentos. Então não adianta querer tirar o cisco do olho do outro, sendo que no teu olho tem uma trave. Quando for julgar alguém, julga segundo a reta justiça de Deus. Seja honesto, seja fiel
e abandone os seus pecados. Não adianta querer se levantar contra a palavra de Deus se você não tem uma vida santa, se você não tem renúncia de pecado, se você não creu no sacrifício salvífico de Cristo, se você não abandonou as suas vaidades, as suas cobiças, os seus desejos carnais. Amado, é muito sério. A Bíblia, ela prega muito sobre o amor de Deus. E eu acredito que a maioria de vocês já ouviu alguém pregar, ou falar, ou já leu que Deus amou tanto o mundo. De fato, Deus amou o mundo. Ele enviou seu Filho para morrer ali na cruz, para que todo que nele crê não pereça. Esse amor, ele está disponível para todos nós. Mas quantos de vocês, amado, têm desprezado esse amor? Quantos de vocês têm rejeitado esse amor? Quantos de vocês têm desprezado esse amor de Deus e amando mais as suas vidas de pecado? Tem amando mais os seus desejos carnais, as suas concupiscências mundanas, do que a misericórdia e o amor de Deus? Qual é a maneira que com sua vida você está dando uma resposta a esse amor de Deus por você? Ao ponto que Ele sacrificou seu Filho para que você possa vir ter vida e vida com abundância. O que você tem feito? Qual é a sua resposta que você está dando para Deus? A vida que você está vivendo hoje, ela é digna da morte de Jesus Cristo ali na cruz? A maneira que você está vivendo hoje é digna do sacrifício de Jesus na cruz? E não adianta pensar que o fato de você ir e frequentar uma igreja, e por mais que tem muitas pessoas lá, você está bem com Deus. Não adianta pensar que se você dá o dízimo, participar de campanha, corrente, ato profético, dar oferta, você está bem com Deus. Não. A única maneira de estar bem com Deus é abandonando a sua vida de pecado e buscando santificação na palavra do Senhor. A igreja de a igreja de Laodicenses, ela se vangloriava diante do Senhor, da mesma maneira que muitas pessoas hoje se vangloriam. Eu tenho a carteirinha de membro da igreja, eu dou o dízimo, eu dou a oferta, eu estou bem com Deus. A igreja de Laodicense, ela dizia assim: eu sou rico, cheio de bens, não tenho necessidade de nada. Mas quando Cristo olha para ela, Ele fala: não sabe que é desgraçada, miserável, pobre, cego e nu. E eu aconselho você a comprar de mim ouro fino, para que você realmente seja rico. E qual é a maneira de comprar ouro fino da parte de Deus? É dando dízimo? É dando oferta? Não! A moeda de câmbio do céu é diferente da nossa. A única maneira de você comprar riqueza, ouro fino da parte de Deus, é renunciando a sua vida de pecado, abandonando os seus pecados, se santificando por meio da palavra de Deus que te limpa de todo pecado e sendo fiel às Escrituras. Essa é a maneira de comprar ouro fino de Cristo Jesus. Essa é a maneira de receber essa promessa de Cristo Jesus. Mas infelizmente, amado, muitas pessoas têm desprezado isso.
As pessoas hoje olham para Cristo e vê Cristo como se fosse uma fonte de refúgio. Eu vou a Cristo porque eu preciso estabelecer o meu casamento. Eu vou a Cristo porque eu preciso de um emprego. Eu vou a Cristo porque eu preciso de uma casa nova. Eu vou a Cristo porque eu preciso de um carro. Eu vou a Cristo porque eu preciso arrumar uma namorada. Eu vou a Cristo porque eu preciso arrumar um namorado. Você está indo a Cristo com a motivação errada. Cristo não morreu. Cristo não morreu na cruz para realizar desejo de ninguém. Cristo morreu na cruz para que cada um de nós, incluindo eu e todos vocês que estão ouvindo, renunciar a sua vida de pecado, a abandonar a vida de pecado. Esse foi o propósito de Cristo morrer na cruz. Quantas pessoas que estão com a dificuldade financeira, que pensa dessa maneira: ah, eu vou na igreja porque minhas condições não estão legal, e lá é minha esperança de ajeitar a minha vida. Motivação errada. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para que você tenha uma vida boa, sem dificuldade, sem sofrimento, sem luta, sem dor. Não, Cristo morreu na cruz para que você se arrependa, creia nele e encontre a salvação. É esse o propósito. Tudo que passar disso é mentira, enganação e religiosidade. O maior erro do ser humano hoje em dia é acreditar que Cristo morreu para realizar seu sonho. O maior erro do ser humano hoje em dia é ver Cristo como se fosse o Papai Noel, com a única esperança de Cristo vir e colocar o seu presente debaixo da sua árvore de Natal. Cristo não vai realizar sonho de ninguém. A palavra de Deus vai dizer que todo aquele que crê em Cristo, que dedicar a viver para Cristo piamente, vai sofrer perseguição. Ao contrário do que as falsas igrejas pregam, que se você crê em Jesus, você vai ter prosperidade, você vai ser rico e não vai te faltar nada. Igual a falsa igreja universal prega que você vai lá, que você vai prosperar. Isso é uma enganação, isso é uma mentira, isso não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. O cristianismo bíblico deixa claro que qualquer que crê em Cristo vai sofrer perseguição, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas quando tudo isso acontecer, a confiança não vai estar nele, não vai estar na sua militância carnal. A sua confiança vai estar em Cristo Jesus, que venceu o mundo, que venceu o pecado, que venceu a morte, tudo isso, e foi morto na cruz para poder nos dar vida e vida com abundância. Quantos aqui que acreditam que Deus morreu, que Jesus morreu na cruz para te dar vida? Quantos aqui que sabem que Deus amou o mundo de tal maneira para salvar a humanidade? Mas mesmo sabendo de tudo isso, continua amando a sua vida de pecado. E esse é o momento, amado, de você dar ouvido à palavra de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos e crer no Evangelho de Cristo. Lembrando que o fato de crer e confessar Jesus como o único Salvador da sua vida não significa que você não vai ter problema, não significa que você não vai ter mais dificuldade, que você não vai passar por luta, que você não vai passar por tribulações e aflições. Não, tudo isso vai continuar acontecendo,
porque isso faz parte do pecado original da humanidade. Mas a promessa é que em meio às diversidades, Cristo estará contigo até a consumação do século. E o fato de Cristo ter morrido na cruz é para te dar a vida. Só vai depender de você crer nisso, confessar seus pecados e receber a salvação da parte de Deus. Lembra? Deus está querendo que você tenha vida, e vida com abundância. Deus está querendo que você viva e anda com dignidade da maneira que Cristo andou. Deus está querendo que você seja salvo e livre, liberto dos seus pecados. Mas essa decisão, essa escolha, ela tem que partir de você. Porque se você não quer, se você não crê, os incrédulos terão a sua parte no lago de fogo eterno. Aproveita hoje que você está tendo fôlego de vida para poder ouvir a palavra de Deus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu já tenho dito e vou repetir. Você sabe o dia do seu aniversário, sabe a data do seu nascimento, mas não sabe o dia da sua morte. E se o juízo de Deus chegar para você hoje, como você vai se apresentar diante do Criador? Com a vida santa, pura, imaculada, ou com a vida dissoluta, cheia de pecado? Que Deus dê sabedoria a vocês, que Deus possa colocar temor nos seus corações, que vocês possam reconhecer a soberania de Deus, crer no sacrifício de Cristo, se arrepender dos seus pecados e encontrar salvação. Ele veio para os pecadores, do qual eu me considero os principais, mas pela misericórdia de Deus eu encontrei graça, e hoje Deus, por meio da minha vida, me trouxe aqui para anunciar a palavra da salvação